muitos alunos, eles têm a refeição do dia, a principal refeição do dia, ela está presente lá na escola, né? Então, com essa ausência, principalmente as pessoas de zona rural, ou as pessoas mais humildes que levam seus filhos, às vezes as que tem criança que vai para a escola pela refeição mesmo, né? Então, isso é a nossa realidade, né? Então, assim, é muito, muito, muito complicado quando a gente não tem a ausência dessas aulas. Ah, mas tem uns kits de merenda escolar, mas não supre, sabe? Tem município que envia para as casas os kits, mas não vai suprir. Porque às aquela vezes criança falta tem até o todo gás, dia. às vezes, também, né? Sim, com certeza. Então, assim, isso é muito, muito complicado. Tanto que a merenda escolar, ela tem um percentual para atingir de refeição diária, de necessidade diária para a criança. Exatamente por isso, porque tem criança que não tem outra refeição, né? Ok, que situação. E muitas vezes até os próprios pais não têm condições nem de cozinhar aquele kit escolar, né? Exatamente. Mas e às vezes o kit escolar, quando vai para casa, vai para a família inteira, né? É usado pela família inteira e não só pela criança, né? Então isso é uma coisa que acaba muito rápido. E educação também é alimento, né, em todos os sentidos, né? Com O nosso tema de hoje é os passos para uma alimentação saudável e equilibrada. Como é que a gente consegue ter essa alimentação saudável e equilibrada? Como é que a gente consegue dar os passos? Ai, adorei. Como é que a gente consegue dar os passos? Então, muitas pessoas se perguntam assim, como é que eu começo, né? Como é que eu começo? Claro que a gente nunca pode deixar de falar da atividade física, é crucial. Porque quando a gente faz uma atividade física, a gente tem uma liberdade muito maior de distribuir essas refeições, porque você está fazendo seu corpo trabalhar. Então, quando seu corpo trabalha, ele tem uma necessidade maior de combustível, né? Então, a gente precisa mais combustível. Então, a gente tem uma liberdade maior de trabalhar. Então, assim, como começar? Acho que das primeiras coisas lá do topo é fazer refeições com calma. Muita gente come na correria e trabalho e sem horário. Então, esse comer com calma e você ter uma rotina, estabelecer uma rotina com os horários para se alimentar é fundamental, gente. As pessoas pensam que isso não é tão importante, mas assim, o mastigar, você mastigar bem, trazer esse alimento, já levar lá para o estômago ele mastigadinho, o estômago de gente não vai ter dente. Então, chegando lá, você já começa com a digestão complicada. E quando você não tem horário, e quando você come apressado, estressado, você vai, sim, com certeza, aí trazer alguns problemas, liberar alguns hormônios que não são favoráveis para a digestão, tá? É como a gente diz, eu tive tanta raiva hoje que eu vou ter uma indigestão, né? Então, isso acontece. Então, começar é você ter o seu momento, ter os seus horários para se alimentar e se alimentar com calma, tá? E como é que a gente faz, Isabelle? Tá bom, eu já vou me sentar, alimentar com calma, então, aí a gente já começa essa historinha lá do supermercado, tá? A gente vai começar a se programar para comprar os alimentos, né? Vamos nos programar. Comprar alimentos mais saudáveis. Tem a historinha, não sei, Marcos, se você sabe identificar, quando a gente diz assim, consuma menos alimentos ultraprocessados. Eu não sei se vocês sabem, assim, identificar. Por exemplo, quando eu digo, comam alimentos mais naturais e menos esses alimentos processados, ultraprocessados, é o seguinte. Eu vou pegar o milho, tá? A gente tem, por exemplo, um alimento in natura do milho. É o milho mesmo, milhozinho verde e tal, ele in natura. Quando a gente diz milho processado, é aquele milho que só levou a conserva, né? A águazinha com sal, aquela conservinha do vidro lá. Quando a gente chama um ultraprocessado, que é o que a gente sempre pede para as pessoas evitarem, aquela pipoca. Não aquela pipoca que a gente faz em casa, de panela. Aquelas pipocas que são de pacote, que elas Sim. não cheiram nem bem, tem um cheirinho bem forte. Parece um isopor, né? Parece um isopor. Então, aquilo é um alimento ultraprocessado que a gente sempre pede para as pessoas evitarem. Por quê? Porque ali não tem milho quase, só o milho. Ali tem vários aditivos, várias outras misturas para produzir aquele alimento. Então, procurar sempre os alimentos mais naturais possíveis, tá? Levar o seu feijão com arroz para casa e evitar ao máximo esses alimentos ultraprocessados, tá bom? E aí, organizou. Uma das dicas que eu sempre gosto de dar, Marcos, é que quando a gente tem alimentos muito calóricos em casa, cheios de açúcar, é o que a gente vai procurar comer, não é verdade? Então, assim, bateu a fominha no meio da tarde, aquelas pessoas que têm aqueles picos de querer estar beliscando à tarde, ela vai procurar o quê? O que tem em casa e o que tem mais fácil.
Então, quando você compra esses alimentos mais naturais, deixa mais à vista, vamos dizer assim, essas frutas, por exemplo. Então, você vai procurar esses alimentos mais saudáveis. É muito difícil, quando você tem pacotes e pacotes de bolacha em casa, você procurar outra coisa. Então, assim, evitar estar tendo esse consumo, essa compra excessiva desses alimentos ultraprocessados e trazer mais para perto de você esses alimentos mais naturais. Frutas, verduras, legumes, a gente tem que inserir na nossa alimentação. Tá, gente? Algumas porções de frutas, de legumes, trazer aí iogurtes, é bem interessante. Tem até uma receitinha de iogurte que você consegue fazer em casa, tá? Você consegue fazer o seu iogurte natural em casa. De que forma? 1 litro de leite, você pega lá 1 litro de leite, um iogurtezinho natural, 2 ingredientes, vai ter lá no supermercado, bem na frente do rótulo, 2 ingredientes, tá? Que ele só leva leite e fermento. Então, você pega meio potinho desse iogurte, coloca dentro do litro de leite, mistura e tampa, tá? Tampa assim, abafando, né? Deixa num lugarzinho bem abafado por 8 horas e tá pronto seu iogurte. Procure colocar em vasilhas de vidro, para que seja bem mais interessante e não libere substâncias das outras vasilhas, tá bom? E aí você guarda na geladeira e consome aí durante a semana, tá bom? Então, super fácil essa forma de você fazer iogurte. Tem muitas pessoas que fazem coalhada também, coalhada é bem interessante, tá bom? E lembrando, aprendam a olhar os rótulos. Percam tempo no supermercado olhando os rótulos. Isabela, eu não entendo nada que tem ali naqueles rótulos. Eu sou um deles, inclusive. Pois é. Então, assim, às vezes os rótulos, eles nos enganam muito. E se a gente não conseguir olhar, não conseguir enxergar o que tem neles, eu posso até trazer um programa depois só da gente explicando a ler os rótulos. Então, a gente vai ser muito... Por exemplo, a margarina. A margarina tem um coração desenhado. Algumas margarinas, né? Então, o que é que a gente entende? Que a margarina faz bem para o coração. Quando, na verdade, isso é completamente o contrário, né? A margarina não faz bem para o coração, pelo contrário, tem gordura muito ruim contida nela e aí vai ser bem prejudicial. Então, aprender a ler o rótulo. Muitos produtos tinham assim, sem adição de açúcar. Aí, quando você olha no rótulo, lá nos ingredientes, tem um monte de açúcar com outros nomezinhos, né? Vários outros nomezinhos que o açúcar leva, como maltodestrina, xaropes, disso, daquilo. Então, assim, com certeza teve, né, essa introdução. Então, assim, alguns passos são bem interessantes. Você priorizar suas refeições. Não necessariamente todas as pessoas têm que ter 6 refeições ao dia, não. Né? Isso é bem individual. Cada pessoa tem a sua necessidade. Mas, assim, sempre começar o dia com café da manhã, um lanche, um almoço. Então, priorizar os seus horários e as suas refeições. Se você pula uma refeição, você vai comer bem mais na próxima. Tá? Então, assim, você vai ter uma compulsão na próxima refeição. Tá? Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele disse que pedala 200 quilômetros por semana e quer saber qual é a melhor alimentação. Isso é você, já Marcos? não sou eu não, ainda não. Eu estou naquela faixa dos 100, então, mas eu vou anotar já aqui já. Como eu falei no começo, quanto mais a gente trabalha o nosso corpo, né, mais combustível a gente necessita. Então, tem pessoas que começam a pedalar, né, e buscam aí o emagrecimento, né, muitas vezes. Então, quando você atinge, você começa a perder mais peso cada vez mais. Então, é aquele momento que seu corpo realmente vai precisar de um maior combustível, que o combustível seria a alimentação. Então, assim, nesse caso, é bem individual, porque eu não sei quem é a pessoa, não sei como é a pessoa, quais as necessidades dela. Então, mas no geral, é aquela coisa, você trazer para o seu corpo os alimentos mais saudáveis, tá? Fazer lanches e antes de você maratonar aí nessa bicicleta, você procurar alimentos que lhe deem energia. E essa energia, ela tá nesses alimentos como os carboidratos, como as massas, como... É muito interessante aquelas coisas que as pessoas fazem, alguns shakes. A beterraba hoje em dia, ela é bem utilizada para gerar energia, tá? A gente pode estar usando aí a beterraba em algum suco, porque a beterraba tem uma substância chamada palatinose, bem interessante na geração de energia para quem faz atividade física, tá bom? Então, assim, são alimentos naturais, procurar sempre se alimentar, como você, se você fizer longos percursos, levar sempre algo mais energético para o meio do caminho e sempre hidratar bem, né? Durante o caminho para você dar essa fonte de energia a mais, tá bom? É bom deixar claro que para qualquer atividade física que você faça, é bom você estar alimentado, não é isso? Sim, sim, com certeza. Porque assim, Marcos, isso certo. É bem relativo, deixa eu só dizer isso. Depende do horário, tá?
Hoje a gente já vê, minha área não é esportiva, mas assim, hoje a gente já sabe que pela manhã as pessoas, a gente vê é bem interessante a questão do jejum, né, na atividade física. Mais uma vez, depende para quem, tá? Se for uma pessoa que faz controle glicêmico, que usa insulina, né, eu não estou falando dessa pessoa, né, tem casos e casos. Tá? Então, assim, depende muito da pessoa, mas a gente vê muitos benefícios de pessoas que fazem atividade física pela manhã em jejum, né? Logo quando acorda. Não tem aquela obrigação, como é um mito, vamos falar desse mito, que a pessoa diz que, eu acordo, eu tenho que comer uma fruta ou alguma coisa para ir fazer minha atividade física. Depende da pessoa, né? Hoje a gente já não tem essa obrigatoriedade, a gente já vê outros benefícios, tá? Então, assim, depende muito. Agora, se ao longo do dia você já está naquela coisa de refeição, e aí a gente faz um preparo, sim, antes do treino, que chama até pré-treino, né? E aí, um tempo bem antes, 1 hora, para a gente ver aí, dependendo do tipo de exercício que você for fazer. Tá então, certo? no caso aqui do nosso ouvinte, é bom uma orientação mais individual, porque, não é isso? Assim, tudo isso é muito individual. Depende de quem você é, se você é homem, se você é mulher, o quanto você consome de alimento por dia, o seu peso. Então, assim, é uma coisa muito individual para que a gente possa estar orientando, assim, né? Mas, no geral, assim, alimentos, fazer sua refeiçãozinha que contém bastante calorias, que a gente fala assim, em relação à energia, né? Que lhe forneça energia para que você possa fazer essa atividade. Abraçar aqui o nosso ouvinte Rosinaldo Melo, que também é ciclista. Hoje todo mundo que pedala está ouvindo compadre. o programa. Ele até colocou Beijo, aqui, minha meu comadre. Ele agora é fitness, né? Super fitness. Né? Ele disse o seguinte: diga a minha comadre Isabelle que estou mandando um abraço e sigo ela todas as segundas no seu programa. Aproveite e pergunte se cocada é bom durante as pedaladas para repor energia. Então, é carboidrato, né? Tem açúcar. Muitas pessoas usam muito mel, por exemplo, né? Levam aqueles sachêzinhos de mel. Então, assim, vai bem... isso é muito relativo, sabe? Qual é a intenção que você quer? Tem pessoas que usam sachês com energéticos, então é bem relativo. Mas é interessante porque você está gerando uma fonte de energia rápida, né? Porque o açúcar é essa fonte de energia rápida que você utiliza. Tem pergunta no WhatsApp: manteiga da terra é melhor para a gente usar? Porque sou muito presa do intestino. Qual um alimento bom? Mamão para mim não resolve. Então, primeiro eu vou responder a manteiga, tá? E depois eu vou... É bom pra gente usar. Então, assim, vamos lá. A manteiga. A manteiga é bem melhor de se usar do que, por exemplo, a margarina, tá? Então, assim, vamos com cautela na coisa do que é melhor usar, tá certo? Tem pessoas quando a gente diz assim, mas é melhor usar manteiga do que usar margarina. E aí sai colocando manteiga em tudo, faz tudo com manteiga, bota manteiga para fritar carne, né? Então, gente, isso tudo, essas gorduras, elas são são usadas com muita cautela, tá certo? É como a gente diz, a gente tem os passos de alimentação saudável e diz lá, usar moderadamente açúcar e gorduras e óleos, tá? Então, é um consumo moderado. É interessante sim, você está usando melhor que margarina, tá? A manteiga da terra é bem melhor. E em relação aos óleos vegetais, por exemplo, não levar para fritar, usar frituras todos os dias não é indicado. As pessoas, pelo tempo que demanda bem mais rápido, né? Essas frituras, elas têm o hábito de sempre tá fritando carne, porque é bem mais rápido. Então, assim, evitar essas frituras todos os dias também. Então, usar moderadamente, mas que ela é melhor que margarina, sim, incontestavelmente, tá? E em relação à constipação, né? Que ela disse que tem intestino preso e tal. Esse é todo um contexto. Porque, assim, eu não sei como é seu hábito durante o dia, não sei como é que você se alimenta, não sei se você faz atividade física, se toma água suficiente. Então, tratar constipação intestinal é todo um contexto. Saber se você toma medicação que faz esse relaxamento do intestino. Então, assim, se mastiga bem, se toma medicação, se toma água suficiente, se você também tem o hábito de comer fibras na alimentação, frutas, legumes. Então, não é uma coisa pontual, tipo, você comer o dia inteiro errado, muita massa, muito bolo, muita bolacha, e aí como um mamão para tentar resolver a situação. Coitado do mamão, né? E ele vai ficar sendo taxado de que não resolve as coisas. Mas, assim, é sempre trabalhar o contexto da alimentação no dia, ter cuidado com a água. E dando mais uma dica, tirando os pacientes renais, tá? Aqueles que fazem tratamento de hemodiálise ou que tem algum controle de ingestão de líquido, todas as pessoas para descobrir
Como é que faz o cálculozinho para ingerir água? Você pega seu peso e multiplica por 35 ml, né? Não tem aquela coisa do padrão de dizer, você tem que tomar 2 litros de água por dia. Não, é seu peso vezes 35 ml. Exceto pessoas que precisam fazer controle de ingestão de líquido, tá? Que fique bem claro. E para as pessoas diabéticas, o que Isabelle recomenda em um geral? O principal é tirar o açúcar e depois, se tira de vez o açúcar? Então, rende um programa diabetes, né? Eu acho que a gente já fez, mas podemos fazer novamente. Diabetes vai depender muito de como você está, né, do controle, como é que você está controlando, se você está descompensado ou não, ou seja, se essa glicemia está muito elevada ou não, se você usa insulina ou não, né? Então, essa questão ela é bem relativa, tá? Hoje a gente já faz uso de algumas dietas, de algumas estratégias para diabéticos, que a gente chama de low carb, e eu queria até deixar aqui, que fique bem claro, que low carb não é seita. As pessoas usam como se low carb fosse uma seita, né? Porque eu faço low carb. Gente, low carb é uma estratégia. O que é isso, Isabelle? É a gente fazer uma dieta com menos carboidratos, né? Com menos massas e tal. Mas esse menos não é 20%, 10%, não. É um percentual um pouquinho abaixo do que a gente geralmente usa. Então, assim, usar menos carboidratos, sim, o açúcar a gente tira, porque no diabético, como em qualquer outra pessoa, a gente precisa manter os níveis de glicose normais, tá? Então, assim, nós que não somos, quem não é diabético, a gente precisa evitar esses picos de glicose elevada e de insulina, tá? Comer muito doce de uma vez só. Então, a gente precisa evitar isso, e no diabético, principalmente. Então, assim, açúcar, sim, a gente faz essa exclusão, né? Exatamente por causa desses picos de glicose. E aí a gente faz o controle do consumo de carboidrato durante o dia. Isabelle, quando você fala carboidrato, eu não entendo o que é, né? As pessoas geralmente dizem, o que é carboidrato, gente? São as massas, as bolachas, o arroz, o macarrão. Então, todas essas farinhas, elas estão incluídas aí no carboidrato. Então, uma redução. Por exemplo, vou dar só um exemplo. No café da manhã, você pega, senta na mesa, aí você come o cuscuz, aí come bolacha, né? Aí queijo, então você já comeu muito. Se você comeu cuscuz, você não vai comer a bolacha. Do mesmo jeito no almoço. Aí a pessoa faz um prato e coloca arroz, macarrão, purê, feijão. Não, e batata, né? Então, se você come a batata, você vai tirar o arroz, o macarrão e o purê. Então, se você come o purê, você vai tirar os outros. Então, assim, é um equilíbrio que a gente tem que ter no diabético, tá? Não é só excluir o arroz, não. É também toda essa questão de quantidades que você coloca na mesma refeição, quantidade de carboidrato. Ok, beleza. Vamos lá, bom dia. Bom dia, Marcos. Qual foi o outro ingrediente que a nutricionista falou para fazer o iogurte? Porque não deu para mim escutar. Eu estava um pouco distante do rádio e não entendi. Se você puder repetir, por favor, repita. E esse iogurte fez sucesso, porque a ouvinte Márcia, a ouvinte mandou o seguinte, peça para a Isabelle falar aquela receita de novo, não deu tempo, eu ouvi do iogurte natural. Vamos, eu vou falar bem devagar agora. Então, nós vamos precisar de 1 litro de leite, tá? 1 litro de leite, e aí você compra um iogurte natural, que ele vai ter, assim, 2 ingredientes no rótulozinho, no frasquinho dele, tá certo? Então, iogurte 2 ingredientes. Por que ele vai ter esse nome iogurte 2 ingredientes? Porque ele só tem leite e fermento, tá bom? Então, pegou 1 litro de leite, meio potinho desse iogurte que tem 2 ingredientes. Você compra o iogurtezinho no supermercado, iogurte 2 ingredientes, tá? Então, 1 litro de leite, meio potinho do iogurte 2 ingredientes, colocou lá no leite, mexeu só para diluir. Abafou, você pode abafar com um paninho de prato, você pode abafar com aquele papel filme, né? Contanto que também seja uma vasilha de vidro, não usem panela, vasilha de vidro, tá? E aí você abafou e coloca num lugarzinho para ficar abafadinho por 8 horas. Pode ser dentro do micro-ondas desligado, pode ser dentro do forno desligado. Geladeira não. Não, você vai deixar abafado. Ou no forno, ou no micro-ondas, assim, num cantinho ou no armário que fica abafado. 8 horas. Depois de 8 horas, o seu iogurte está pronto. Não mexa mais, tá? E você coloca na geladeira e você fica usando durante a semana. É bem facinho, só é leite e iogurte 2 ingredientes, somente. Ok, receita passada aí. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas pergunta aí a Isabela se é verdade que o mel de abelha dá pico de insulina. E aí, é verdade? Então, todos os alimentos que derivam, por exemplo,
mel, açúcar. Então, assim, dependendo da quantidade que se consuma, sim, tá? O mel, a gente sabe que tem um índice glicêmico menor que o açúcar. O que danada é índice glicêmico? É quando eu como um alimento, a velocidade que ele vai chegar no sangue, tá? Então, se eu como um açúcar, né, alguma coisa com açúcar, a velocidade que essa glicose chega no sangue é muito rápida. E o mel, ele vai ter essa velocidade diminuída, mas também ele tem uma grande quantidade aí de glicose. Não tão exagerado. Então, dependendo da quantidade que você coma, né, se você come exageradamente, sim, ele também sobe, tá? Ok, então, Isabelle, obrigado pela sua participação. Quero aqui pedir desculpa aqui aos nossos ouvintes que não deu para fazer todas as perguntas hoje. Turma se chateia, essa só para mim, né? Essas perguntas são aonde? No Facebook? É no WhatsApp, né? Eu posso mandar para você com o contato deles e você retorna aí na medida do possível. Então pergunte aí que a gente responde. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Lá na Galeria Malvina, a gente fica em frente à prefeitura. O nosso amigo Tiago Cel, que é seu vizinho ali, disse que não consegue ter essa alimentação saudável sozinho. Então vai ter que ter a sua ajuda então, né? Pois é. Então é lá na Galeria Malvina, em frente à prefeitura, tá certo, gente? O telefone é 9604-0655. Lá na galeria tem acesso com elevadores, porque minha sala fica no primeiro andar, na sala 204. Mas tem acesso super facilitado para as pessoas que precisam, tá? E no Instagram, nutricionista.isabelle. A semana que vem, talvez eu não faça programa, só se a gente gravar, né, Marcos? A gente ainda vai ver isso. Vou tirar um recessinho aí de uma semana. E aí, segunda-feira, talvez, vou deixar o programa gravado. E aí não vai ter pergunta, mas a gente combina de responder na semana seguinte. Tá certo? Ok, combinado? Fechado então. Obrigado pela sua participação. Grande beijo a todo mundo. Vou para o intervalo comercial, volto rapidinho para conversar com o Rogério Lima, da Clínica Fácil, aqui, que participa já aqui do nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira. Estamos apresentando Panorama 95. Dr. Belísio Neto, médico geriatra, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em geriatria pela PUC do Rio Grande do Sul e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Geriatria. Atende pacientes com esquecimento, tristeza, falta de apetite, quedas, Alzheimer, Parkinson, uso de muitos medicamentos, perda de sono, dores crônicas e acompanhamento individualizado da saúde do idoso. Envelhecer com saúde é uma opção. Dr. Belísio Neto, médico geriatra, com atendimento na Clínica Santé, Rua Joaquim Gregório 130, Penedo, Caicó, na Rua da UFRN. Agende sua consulta pelos fones 99687-8877 e 3421-1308. É sol, é calor, é magia. É solar, é verão todo dia. Com a Mega Solar, diga Deus, a sua conta de energia. É sol, é calor, é magia. É solar, é verão todo dia. Com a Mega Solar, diga Deus, a sua conta de energia. Instale um sistema Mega Solar em casa ou na empresa. Zere o seu consumo e diga adeus à sua conta de energia. É sol, é calor, é magia. É solar, é verão todo dia. Com a Mega Solar, diga adeus, a sua conta de energia. É sol, é calor, é magia. É solar, é verão todo dia. Com a Mega Solar, diga adeus, a sua conta de energia. Com a Mega Solar, diga adeus, a sua conta de energia. Megasolar.com.br. Diga adeus à sua conta de energia. Chegou no Seridó o plano de saúde que mais cresce no Brasil, Humana Saúde, com mais de 25 anos de experiência em cuidar de pessoas. Aceito nas melhores clínicas e hospitais. Planos com até 20% de desconto e parcelas mensais a partir de R$ 87,32, com carência zero para consultas e exame simples. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 84 40 03 49 57 ou pelo WhatsApp 991 42 22 90 e adquira seu plano Humana Saúde. Agende uma visita com os nossos consultores ou venha ao escritório da Loto Saúde, Rua Manuel Elpídio 82, ao lado do Hospital Tiago Dias. A
Clínica São José traz um novo conceito em atendimento, oferecendo um ambiente amplo e confortável para cuidar da sua saúde com respeito e dedicação. Dispõe do atendimento do Dr. Marcos Galvão Otorrino, Dr. Anderson Sérgio, ortopedista, doutores Sérgio Bezerra e Vander Weiden, cardiologistas, doutora Césia Vanderlei, pediatra, doutoras Juliana Nobre e Cíntia Bessa, ginecologistas e obstetras, doutor Rony Peterson, urologista e o doutor Edivaldo Júnior, neurologista. A Clínica São José ainda oferece os serviços do Laboratório Exato e atendimento especializado com nutricionistas, fonoaudiólogos e psicólogos. Informações, ligue 999 92 29 23. Nunca foi tão fácil cuidar do seu sorriso com a nova Caicó Sorridente, levando o que há de melhor da forma mais acessível para a população. Atendemos todas as especialidades odontológicas, como aparelhos ortodônticos, prótese dentária, restaurações, tratamento de canal, limpeza, clareamento, cirurgias, atendimento infantil, implantes dentários e raio-x. A nova Caicó Sorridente está localizada na Avenida Seridó 384, próximo ao Mercado Público. Entre em contato hoje mesmo pelo telefone 843421-4421 ou pelo WhatsApp 99891-0201. Siga-nos no Instagram, @Caicó Sorridente. Nova Caicó Sorridente, sob a administração dos irmãos Dr. Caio Alves e doutora Kátia Cota. A clínica que atende o Seridó. Para empresas que têm responsabilidade com seus clientes e com o meio ambiente e querem fazer o descarte de forma correta de seus resíduos. Realize os serviços de coleta, transporte, armazenamento, incineração e destinação final de resíduos de sua empresa com quem tem mais de 10 anos de experiência e credibilidade. A CRIO é uma empresa especializada no ramo de gerenciamento e tratamento de resíduos perigosos e não perigosos e possui uma ampla estação de tratamento. Atendemos hospitais, laboratórios, clínicas médicas, dentárias, clínicas veterinárias, farmácias e todas as empresas que geram resíduos desta categoria. Acesse www.crioambiental.com.br e conheça todos os nossos serviços ou entre em contato pelos telefones 84 3206 3750, 99692 3310 em Natal ou WhatsApp 84 98740 7034 em Caicó. CRIO Soluções Ambientais, qualidade, eficiência e responsabilidade. Você sabia que em Caicó tem uma policlínica com várias especialidades médicas? A Clínica Fácil tem ginecologia, cardiologia, ortopedia e várias outras especialidades. Na Clínica Fácil, você tem consultas e exames a preço justo. Agende já a sua consulta. Fones 99964-6404 e 3421-4864. Clínica Fácil, na Rua Manuel Felipe, número 231, próximo ao Banco do Brasil. Nesse São João, a Óticas Mirna tá queimando tudo na fogueira de preços baixos pra você, num grande arraial de ofertas. Veja, somente na Óticas Mirna você renova seus óculos com 70% de desconto na linha exclusiva de lentes. Eu falei 70% de desconto. Agende imediatamente seu exame de vista e não perca essa promoção, pois é por tempo limitado. Óticas Mirna.